Bom, vamos lá. Eu sou Camila Gimene, sou advogada e sou professora da área de Direito Digital. Sou sócia de um escritório de advocacia chamado Opsi Bloom, um escritório, um dos pioneiros desse assunto no Brasil. E sempre que eu falo que eu trabalho com direito digital, a primeira coisa que eu ouço das pessoas é: isso é tudo muito novo, isso só está começando. E aí eu me lembro que o nosso escritório, este ano, está comemorando 20 anos, só trabalhando nessa área. E me lembro que os primeiros processos que nós advogamos lá eram sobre o bug do milênio. Faz um tempinho, né? Acho que passou já o bug do milênio. Então isso me faz pensar que esse assunto não é tão recente assim, e é um assunto que, sim, está em voga, está em ampliação. A possibilidade de crescimento desse assunto é infinita, mas não é algo que começou hoje, né? Para vocês terem uma ideia, os nossos tribunais hoje já têm mais de 60 mil decisões judiciais em processos que envolvem tecnologia. Então, dá para dizer que a gente já construiu, do ponto de vista da jurisprudência, muita coisa a respeito. Nesse sentido, a minha ideia é fazer algumas reflexões sobre esse assunto e trazer alguns casos concretos aí para a gente debater. Eu acho que o primeiro ponto relevante é enxergar essa inovação tecnológica como qual é o salto que a humanidade está dando com isso, né? Alguns pensadores, especialmente franceses, eles falam que a humanidade viveu 3 grandes ondas de evolução. Uma primeira grande onda de evolução, quando o homem aprendeu a plantar. Então, a gente não precisava mais caçar, porque a gente podia prover a nossa própria subsistência. Uma segunda grande onda de evolução, e aí vejam o tempo que isso demandou, foi a criação da máquina a vapor. E aí o homem passou a conseguir produzir em larga escala, né, e até criar o modelo capitalista que a gente vive hoje. Não sei se deu muito certo, mas fato é que tirou a gente de uma escuridão. E a terceira grande onda de evolução é da evolução tecnológica, cuja velocidade e o limite é inimaginável, né? Eu já vi alguns estudos aí de startups que estão pensando em implantar chips em cérebros humanos para a gente processar mais informação melhor e ficar mais inteligente. Então, o limite disso, realmente, não dá para saber. E essa é a delícia de ser a nossa geração, né? Embora tenha sido uma geração analógica, né? Quando eu nasci, não existia nada disso. A gente vem aprendendo aí a se comportar nesse meio e assumir esse desafio de criar uma nova sociedade a partir das tecnologias. E é interessantíssimo pensar que hoje a gente tem uma tecnologia embarcada no nosso celular, às vezes muito mais complexa do que um carro que voa, como era o De Volta para o Futuro, né? Aquele filme mitológico para a gente que era da década de 80. A tecnologia está muito mais presente, a gente não se dá conta disso, mas as limitações da sociedade me parecem as mesmas, né? A gente vê crimes de discurso de ódio, de racismo, de homofobia, de ataques, migrando só para um ambiente diferente. O problema é que esse ambiente gera uma repercussão muito maior, né, na vida das pessoas. Nesse contexto, qual que é o papel do direito, né? Me parece que se a gente partir da premissa que o direito sempre vai precisar ter soluções antes que os problemas existam, me parece que não é razoável. Pensem que cada nova tecnologia que fosse lançada, seria necessário a gente legislar a respeito antes. Vocês acham que seria viável? Não ia ter inovação. Não é? A gente ia viver lá na época das trevas ainda. Porque o direito, e isso é o apaixonante do direito, ele é uma ciência humana e dinâmica. É necessária que a tecnologia seja desenvolvida nos laboratórios das universidades, por estudantes, pelas grandes empresas fazendo investimento, por empreendedores na garagem de casa. Isso seja desenvolvido, seja colocado na rua, todo mundo use, e a partir daí comecem a acontecer os conflitos. E a partir daí a gente comece a pensar quais são as soluções jurídicas que a gente vai dar para esses conflitos. Não dá para inverter a ordem. E isso não é novidade no universo jurídico. Quando Gutenberg criou a prensa, no século XIV, a informação estava escrita num livro que era físico, que era redigido à mão, manuscrito, e que estava lá dentro de uma grande igreja ou na casa de um rei, dentro do castelo. O acesso à informação, portanto, era limitado.
ou você tinha um poder religioso, você tinha um poder econômico. Hoje a informação é de todo mundo. Mas quando Gutenberg criou a prensa e mudou esse cenário, ele pegou aquela informação e aquele livro que era restrito e agora ele publica para todo mundo. Ele criou a prensa e ele vai imprimindo, imprimindo, e todo mundo tem acesso à informação, e aí foi necessário pensar em soluções de direitos autorais. Poxa, mas aquele cara que escreveu o livro primeiro, ele não tem que ter algum direito sobre isso? Será que essa reprodução pode ser desenfreada? Será que alguém pode alterar o que eu escrevi e usar meu nome? Percebem? É a dinâmica, vem a inovação, e depois vem a legislação. E é natural que seja assim, e é necessário esse momento de amadurecimento. Né? A gente vive hoje numa sociedade tão imediatista, e a tecnologia até nos colocou nessa situação. Né? Se alguém te mandou uma mensagem no WhatsApp e demora mais de 5 minutos para responder, é um absurdo, né? Hoje é quase uma ofensa, um desrespeito se demorar tudo isso para responder. Mas a gente vive numa sociedade tão imediatista que não se dá conta que é necessário haver este amadurecimento e essas reflexões para que a gente até se posicione como sociedade. Nesse contexto, né, será que a gente tem legislações específicas para o ambiente digital? E será que a internet seria um novo território? Alguns problemas aí a gente tem implicações práticas, né? Se a gente encarar a internet como um novo território, eu tenho a situação da tecnologia absolutamente disruptiva. A tecnologia que muda o cenário. Vejam, estávamos acostumados com o modelo, criamos leis que valem dentro dos nossos territórios. Ótimo, né? Premissa perfeita. Território hoje a gente divide no mundo físico com fronteira. Muito legal. Agora construindo muro também, né, para dividir território, mas... E quando é o meio eletrônico, qual é a fronteira da internet? Não tem. Aquelas caixinhas jurídicas que a gente criou e aquelas formas de pensar não funcionam mais. E isso a gente vem vendo que serve para tudo. Facebook se tornou a maior empresa provedora de conteúdo sem escrever uma linha de conteúdo. Mudou o mercado da informação. Airbnb, uma empresa hoje presente em 191 países, mudou o mercado de hospedagem sem ser dona de um quarto de hotel. Uber revolucionou o mercado de transporte privado sem ter um carro. Agora tem um trabalhador motorista, né? Acabou de sair uma sentença, uns 3 dias atrás, de um juiz reconhecendo o vínculo de emprego com o motorista do Uber. Mas fato é que a tecnologia é absolutamente disruptiva. Ela muda o jeito da gente pensar, o jeito da gente se comportar, muda até quem a gente é. E é natural, então, que esses impactos venham para o universo jurídico e a gente precise repensar em novas soluções. O grande desafio, me parece, é adaptar as leis que a gente já tem às novas tecnologias, porque, vejam, premissas essenciais como dignidade da pessoa humana, como segurança, como privacidade, como direito à vida, essas premissas não mudam. No meio da internet ou não, elas não vão mudar. A questão é que elas se colocam em outras vertentes com outras variáveis que exigem novas interpretações. Nesse cenário, o Brasil vem adaptando as suas leis para recepcionar as novas tecnologias já há algum tempo, né? Isso não é novidade para a gente. Em 2001, houve a medida provisória, porque o professor Anderson explicou tão bem, né, sobre a questão do certificado digital. Em 2006, a gente teve uma lei que tratou do processo judicial eletrônico e possibilitou que hoje nós, advogados, apresentemos nossas petições e os juízes despachos por meio absolutamente digital e seguro. Em 90, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, pensando no crime de pornografia infantil no mundo físico, no mundo real, porque quando a lei foi feita, não havia internet no Brasil, a internet chegou mais ou menos em 95, 96, né? Era impossível o legislador, como ainda é hoje, prever esse avanço tecnológico. E o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu várias alterações para recepcionar o uso da tecnologia. Então, ele passou a prever quem divulga, quem faz upload de conteúdo pornográfico infantil, quem faz o download, quem compartilha, trazer responsabilização criminal para esses tipos de situação. Em 2000, a gente teve uma alteração no Código Penal para tipificar o crime de alteração de informação ou modificação
inclusão de informação falsa na base de dados da administração pública, né? Então, aquele funcionário público que tem um acesso privilegiado ao sistema e apaga ou coloca uma informação falsa. Vejam, 2000, a gente está em 2017. Né? Em 2011, a CLT é uma lei lá da década de 40, né? Que foi feita pensando, quando a CLT tratou de trabalho remoto, o que era trabalho remoto na década de 40? A costureira, que era empregada de uma loja de roupas, e às segundas-feiras ela ia lá, pegava um fardo de tecido, levava para casa e costurava toda aquela semana e devolvia. Isso era o trabalho remoto. Quem hoje não tem um dispositivo como esse, que trabalha de qualquer lugar, a qualquer dia, a qualquer tempo, é outro trabalho remoto. É um trabalho remoto, inclusive, mais intelectualizado. Quanto mais intelectualizado, mais viável se trabalhar remotamente. Em 2011, a CLT colocou um parágrafo único lá no artigo 6º para falar que se esse trabalho remoto tem um controle informatizado, ele é equiparado a um trabalho presencial. Portanto, a gente pode começar a falar em hora extra, por exemplo, de trabalho remoto. Em 2012, teve aquele caso super famoso da atriz Carolina Dickmann, cujas fotos dela foram acessadas, um dispositivo dela foi acessado, as fotografias divulgadas, e naquela época a gente não tinha, dentro do nosso sistema penal, uma previsão que criminalizasse a conduta de invadir um sistema informatizado. A nossa lei tratava só de invadir domicílio, né? Que é físico, é concreto, é tijolo, não dá para ter analogia com o sistema. Então, houve uma alteração na legislação para criminalizar esse tipo de conduta. Em 2013, veio um decreto que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor para falar dos sites de compra coletiva. Né? E isso é maravilhoso da internet. Jovens empreendedores pensaram num novo modelo de negócio, colocaram para rodar, não esperavam tamanho sucesso, e o sucesso foi tanto que eles não conseguiam mais atender os consumidores, de tantos consumidores que eles conseguiram, tantos clientes que eles conseguiram angariar em tão pouco tempo. Nesse modelo, vem esse decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor para tratar dos sites de compra coletiva, mas acaba regulamentando todas as questões de e-commerce. Em 2014, vem o Marco Civil da Internet, né? É uma lei decorrente especialmente, né? E olha, é interessante a gente enxergar isso, né? O direito num contexto histórico também. Essa lei vem por conta do escândalo do Edward Snowden, né, que revela que o governo americano acessa informações e que teria acessado, em tese, e-mails da nossa então presidente da República, também da Angela Merkel na Alemanha, e como uma resposta, a gente passa a ter um marco regulatório sobre o uso da internet no Brasil, prevendo alguns princípios gerais sobre o uso da internet, direitos dos usuários, e algumas previsões específicas para provedores de conexão e aplicação, né? Responsabilidades por guarda de logs, remoção de conteúdo do ar e coisas do gênero. Em 2015, a gente tem uma alteração dentro do Código de Processo Civil, entrando em vigor em 2016, e pela primeira vez o novo CPC fala em documento eletrônico como prova. Foi bastante criticado pela doutrina, porque foram basicamente 3 artigos bastante superficiais, né? Um avanço, já que a nossa lei admite agora formalmente o documento eletrônico como prova, mas muito criticado na medida em que foi absolutamente superficial, né? Não foi no detalhe profundo de garantir a autoria e integridade de uma prova eletrônica, por exemplo. Em 2015, a nossa legislação começa a pensar num outro foco, numa outra vertente, que é da educação, que é uma bandeira que eu asseguro muito, no sentido de precisamos educar essas novas gerações para o uso das tecnologias. Né? O que a gente vê hoje, assim, a minha rede social na década de 80 era um caderninho que não era criptografado igual da Joana, era mais simples, mas era um caderno que, em cada página do caderno, você escrevia uma pergunta, a gente chamava esse caderno de enquete, e aí a gente levava para a escola e dava para todo mundo, e as pessoas respondiam. Né? Isso era rede social. Limitação geográfica, de tempo, de espaço. Mas tinha uma coisa maravilhosa, que a gente, se escrevesse alguma coisa lá que não gostasse, você arrancava a folha do caderno, amassava e jogava no lixo, né? O problema estava resolvido. Hoje, essa rede social, essa geração tem uma rede social, tudo em tempo real. Para quem está no Facebook, 1,8 bilhões de pessoas no mundo, você está conectado. Áudio, vídeo, texto, voz. Só que agora, se eu escrever alguma coisa que magoa alguém, não dá mais para pagar. Porque agora alguém faz um print e isso se torna eterno na rede. E aí a gente começa a discutir questões como o direito ao esquecimento, por exemplo. Será que eu posso pedir para desindexar esse conteúdo?
Será que ele tem que ser removido do ar? Será que esse buscador tem que parar de achar essa informação? Em 2015, então, vem essa lei para tratar, também entrando em vigor no começo de 2016, para tratar, criar um programa de combate ao bullying, ao cyberbullying, impondo às escolas, aos grêmios recreativos e tal, clubes, a implementação de programas educacionais de combate ao cyberbullying com uma definição do que legal do que é a conduta do cyberbullying, né? Perseguir alguém na rede, publicar mentira, adulterar a fotografia da pessoa, mas no sentido não de penalizar, de oprimir, mas no sentido educacional. Vamos educar para o uso dessa tecnologia. E em 2016, a gente tem um decreto, o último ato do governo Dilma, o último minuto do governo, ela aprova um decreto que vem e regulamenta o Marco Civil da Internet. O que as nossas leis falam sobre criptografia? A medida provisória de 2001 tratou da criptografia e agora, em 2016, o decreto regulamentador sugere como uma diretriz de segurança da informação a encriptação, é até o termo que o decreto usa, a encriptação de dados para a preservação de privacidade dos consumidores que têm seus dados coletados. Então, vejam, a gente ainda não enfrentou legalmente, de frente, o desafio da criptografia. E não vamos nos colocar em posições diametralmente opostas, né? A criptografia é inimiga. Não, é um avanço tecnológico, é um novo recurso que funciona muito bem para as instituições bancárias, que funciona muito bem para proteger a informação. O problema é quando ela é mal utilizada. Como é que a gente enfrenta o desafio da mal utilização? E nesse contexto, a gente já teve alguns precedentes no Brasil em que houve esse tipo de discussão, né? O primeiro precedente foi uma situação em que havia discussão de investigação de pornografia infantil e de tráfico de drogas, né? Então a gente está falando de crimes super relevantes para a sociedade. O juiz determinou ao WhatsApp que entregasse as informações, que interceptasse aquela comunicação. A empresa não cumpriu ordens judiciais e, após inúmeras tentativas, o juiz acabou determinando às operadoras de telecom que bloqueassem o acesso à aplicação no Brasil. Houve um recurso, um mandado de segurança, e o Tribunal de Justiça do Piauí revogou essa ordem judicial, entendendo que ela era muito não razoável na medida em que atingia uma grande população de consumidores, quando, na verdade, o objetivo era exclusivamente atender uma empresa. Mas a situação não parou por aí, né? Porque as pessoas continuaram usando a aplicação, sendo necessária a investigação, né? Muito se fala hoje sobre existem outros meios para investigar. Em alguns casos existem, mas em alguns casos não existem, né? Alguns crimes, por exemplo, que são divulgação de privacidade, né? Violação de privacidade, envio de fotos íntimas, só acontecem por aquele meio. Como que a gente faz para investigar? Esse segundo caso foi aqui em São Bernardo do Campo, foi em 2015, também houve uma determinação de fornecimento desses dados, novamente houve descumprimento de ordem judicial pelo WhatsApp. Primeira vez em que foi bloqueado foi em dezembro de 2015, e aí o próprio WhatsApp impetrou um mandado de segurança e conseguiu a revogação dessa liminar. Um terceiro caso aconteceu em Lagarto, no Sergipe, também uma investigação lá contra o tráfico de drogas pesadíssima, né? Mais uma vez a empresa descumpriu as ordens judiciais. Aqui o juiz ainda tentou aprender executivo, né? Então aqui o vice-presidente do Facebook no Brasil chegou a ser preso por conta disso, para tentar forçar o cumprimento da ordem judicial. Depois disso, que veio a informação, né, a gente entrava no aplicativo e já aparecia lá a informação que agora havia criptografia de ponta a ponta. Foi determinada a suspensão do prazo por 72 horas, do aplicativo pelo prazo de 72 horas. Dessa vez o WhatsApp entrou com mandado de segurança que foi negado e acabou havendo uma segunda ação de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada no STF, pelo Partido Popular Socialista, e acabou havendo, posteriormente, uma nova ordem de revogação. O quarto caso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, também uma situação envolvendo investigação. Houve determinação
de suspensão da aplicação, e dessa vez o ministro Ricardo Lewandowski determinou a suspensão da ordem judicial. Então, vejam, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Enquanto a gente não tiver clareza a respeito de qual é a capacidade técnica e quais são as soluções para esse problema, vai continuar acontecendo. Há já uma audiência pública no STF, em que especialistas, técnicos e advogados foram convidados para explicar para o Poder Judiciário como que funciona e tal. Mas me parece que aqui a gente chegou num momento crucial de decisão sobre o que nós queremos como sociedade. Não é mais o que uma empresa quer, não é mais o que uma pessoa física quer, não é mais o que um juiz quer. O que a gente quer como sociedade? A criptografia é necessária para a segurança dos dados? É, sem dúvida. Operações bancárias não seriam possíveis se não fosse isso. Processo judicial eletrônico não seria possível. Assinatura de contratos digitais não seria possível. Mas, por outro lado, será que este direito à privacidade, à proteção dos dados, ele deve se sobrepor a outros direitos, como vida, intimidade, privacidade? Será que eu quero ter uma aplicação que é 100% segura, mas também não permite nenhum tipo de investigação? E aí eu vou criar um limbo onde as pessoas podem praticar crimes e a gente nunca vai conseguir acessar? Ou será que a gente quer um meio termo e criar um caminho que respeite também outros direitos fundamentais que são preservados pela nossa legislação? Né? E me parece que quando a gente traz essas discussões, essas reflexões tão teóricas, quando a gente traz para a vida real e para perto de nós, me parece que elas fazem mais sentido. E eu acho que o caso da Apple nos Estados Unidos foi bem relevante para isso. Foi o caso daquele terrorista que matou 17 pessoas, e o único instrumento que o FBI tinha para investigar era um iPhone. O FBI queria tentar, por softwares de força bruta, quebrar a senha do dispositivo para acessar os dados que estavam lá armazenados, mas a depender da sua configuração no iPhone, mais de 10 tentativas há um bloqueio e os dados são deletados, e o que a FBI queria era acessar esses dados, tentar quebrar essa senha por mais de 10 vezes e poder acessar esses dados. A Apple disse que não dava para fazer, uma empresa israelense foi lá e fez. E o que me coloco é, se algum familiar meu tivesse morrido nas mãos desse terrorista, será que eu ia querer que abrissem essas informações? E mais do que isso, né? Quais são os mecanismos que a gente precisa criar também para garantir que uma quebra de sigilo seja uma quebra de sigilo específica em um processo específico e pontual, que não se torne uma vulnerabilidade de segurança para todos? Mas me parece que a grande reflexão jurídica que se coloca é o que nós queremos como sociedade. Vamos decidir que queremos segurança dos dados em absoluto? Ok, então vamos arcar com as consequências disso. Vamos decidir que não, queremos que tudo seja aberto, que todo mundo saiba tudo, que haja transparência. Vamos querer transparência por parte das empresas que prestam esse tipo de serviço, porque até hoje também não está claro, né? Não houve uma perícia num processo judicial, uma perícia no servidor do WhatsApp para dizer o que é possível, o que não é possível, se é possível remodelar o aplicativo, se não é. A gente fica também numa nuvem, né? E me parece que a sociedade que a gente vive hoje não dá mais para viver sem transparência, né? Isso me parece fundamental para a gente viver numa sociedade realmente num Estado democrático de direito. Então, esses são os desafios que estão colocados. Não acredito que a gente tenha uma solução amanhã, depois de amanhã, mas é algo que a gente vai ter que refletir, vai ter que repensar e, principalmente, repensar novas caixinhas jurídicas para encaixar esses novos problemas. Porque alguns deles a gente não consegue mais encaixar naquelas caixas que a gente criou lá na era dos romanos. A gente vai ter que enfrentar o desafio, e essa é a delícia de trabalhar nessa área, né? Diariamente enfrentar esse desafio de encontrar e desenvolver essas novas soluções, respeitando direitos fundamentais que, me parece, não podem ser postergados. É isso, gente. Obrigada.
E eu acho que esse diálogo com o Poder Judiciário é fundamental, né? Qual é o diálogo? Não representante da empresa, juiz, é assim, funciona assado. Desse jeito que Vossa Excelência determinou, não dá para cumprir, mas dá para cumprir desse jeito aqui. Isso pode ser uma possibilidade. Isso não é uma possibilidade porque isso pode deixar o sistema vulnerável. Mas é preciso haver esse diálogo. Não dá, né, para ter mais uma posição ditatorial. E eu acho que o segundo ponto que a gente precisa pensar também são empresas privadas que ganham dinheiro na comercialização de dados. Não se esqueçam disso, né? Então, não estamos falando de um bastião lá que está preservando. Não. É um business, e dentro desse business se envolve fornecimento, coleta, tratamento de dados. É o grande business, eu diria, do século. Então, também não coloquemos numa situação de absoluta santidade, né? Há um negócio envolvido.